Oi, pessoal, bom dia. Nós vamos dar início, então, ao nosso terceiro Warm-Up Golden do ano. Eu quero, de antemão, aqui agradecer a todos aqueles que tiraram um pouco do seu tempo para estarem conosco nessa manhã de quinta-feira. Hoje, horário de Brasília agora são 10h06. E eu vou falar rapidamente, como uma pequena introdução, sobre qual foi a ideia que nós tivemos desse warm-up e o porquê trazer esse tema. E, evidentemente, que todos os temas em que nós trazemos no nosso warm-up são temas que têm relevância, tanto de cunho pessoal, alguns, quanto outros têm uma certa abrangência, como o tema que nós vamos tratar hoje. Então, nós fizemos vários warm-ups Golden no ano passado e, como eu disse, a gente tem procurado mesclar bastante os assuntos, até porque esse é um dos propósitos que nós temos aqui na nossa escola, e falamos sempre que a Golden Bridge Business School ela tem uma característica muito peculiar, ela é muito aconchegante, e sempre faço questão de falar isso no começo das transmissões, que nós somos uma escola generosa, colaborativa e uma escola humilde. E eu sou o professor, um dos professores dessa escola, eu me chamo Israel Vieira. Acredito que a gente, até pela quantidade de conexões que nós temos hoje no LinkedIn, eu não quero me ater muito na questão da minha apresentação e das skills nossas. Os dados nossos são públicos. Mas esse warm-up, ele surgiu a partir de uma alteração que nós tivemos na ANS. E aquilo ali me surgiu a ideia de escrever um artigo, tá? Onde a gente pudesse fazer uma análise de quais seriam, em que consistiam essas alterações, quais seriam ali os impactos que ela trariam, as consequências, e esse artigo nós publicamos em nossa revista eletrônica. Nós temos também uma revista eletrônica chamada Insights do Professor, onde a base dessa revista, de fato, é fazer o compartilhamento de informações com um olhar ali da gestão econômica e financeira, mas um olhar estratégico e um olhar também que passa pela liderança. E uma boa notícia aqui, até também que serve para poder compartilhar com os nossos espectadores, é que essa revista eletrônica ela se tornou um canal no YouTube, né? E depois até esse warm-up, nós vamos disponibilizar ele também no nosso canal. E o canal, ele leva o mesmo nome, como ele, vamos dizer que ele sofreu uma evolução, né? Saiu é uma revista eletrônica que se transformou em um canal no YouTube, então a gente também vai disponibilizar. E esse tema, eu vou compartilhar primeiro aqui como é que nós vamos, hoje, no dia de hoje, nessa 1h aproximadamente, 1h15, já se passaram até 10 minutos, qual será o roteiro que nós vamos fazer para falar especificamente sobre esse tema. Então, eu coloquei aqui um pequeno mapa mental que nós fizemos, desdobrado exatamente do artigo e da apresentação que nós realizamos. E, lógico, que depois, para aqueles que tiverem o interesse, nós vamos fazer o compartilhamento, a sessão desses documentos, porque eu acredito que serão documentos também importantes para que vocês possam treinar com as equipes de vocês, e um material que, com certeza, servirá como material de apoio. Então, as novas regras da ANS para alteração de rede hospitalar, nós vamos passar por um período introdutório, que seria a introdução às novas regras da ANS.
e os pontos ali onde ela vai se capilarizando. Depois nós vamos falar sobre a portabilidade de carências e direitos desses beneficiários. Aí eu quero aqui aproveitar o ensejo e dizer a você que se vocês, na medida em que a gente for obtendo, for avançando com os temas e vocês forem tendo algum tipo de pergunta, vocês possam realizarem as perguntas, que se ainda o tempo nos permitir, a gente, com toda certeza, vai responder. Do contrário, se a gente não conseguir, a gente depois responde para vocês via direct, tá bem? Depois nós passamos pela comunicação individualizada e transparência, que eu diria até para vocês que esse seria o objetivo, o objeto principal dessa alteração, dessa regra que nós tivemos da ANS. E vamos falar um pouco sobre regras para redução e substituição da rede hospitalar. E, por fim, a gente conclui com o benefício das novas regras. Evidentemente que no meio do percurso que nós teremos aqui, a gente vai trazer também algumas estratégias, alguns outros pontos. Então, o artigo que nós escrevemos, ele já está disponível há muito tempo na nossa revista eletrônica. De qualquer maneira, nós temos temos ele no modelo em PDF, e depois, novamente, aqueles que precisarem receberem esse arcabouço de documentações, nós assim o faremos. Basta me mandar uma mensagem no direct, que a gente encaminha para vocês. Encaminha o mapa mental, encaminha a apresentação que nós vamos ter agora, e encaminhamos também o artigo ali na íntegra, que retrata sobre isso, tá bem? Então, esse é um pouco do nosso itinerário, que nós vamos ver e que veremos e que vamos tratar esta manhã. Então, vamos agora para a apresentação, tá? Então, nós vamos falar sobre as novas regras para alteração da rede hospitalar, apresentando quais são os impactos dessa regra, as consequências dessa regra, e quais são as estratégias que a gente pode ali apresentar, trazer, e as tendências também provenientes dessas novas regras. Eu gostaria apenas aqui de poder também trazer um assunto que é muito comum, na verdade é muito mais que um assunto, é uma inferência que eu sempre faço, seja em sala de aula, com os nossos alunos, seja nas consultorias com os clientes, e até mesmo na nossa posição de executivo C-Level, tomar muito cuidado com essa banalização da estratégia. Hoje parece que tudo virou estratégico, e meio que não se respeita um pouco mais, de fato, que esse processo que traz muita dinamicidade e que tem um propósito maior, né, e que tem um significado e toda uma semântica. Então, a gente precisa ter muito cuidado sempre quando falar que algo é estratégico ou tem estratégia. Mas o nosso material, ele é um material dentro do artigo que, de fato, traz ali, evidentemente, a estratégia dentro da sua essência, excetuando-se, excluindo-se, divorciando-se de todas as suas banalidades que vemos, tá bem? Então, nós começamos com uma breve introdução. Essa introdução, vamos falar exatamente da Resolução Normativa 585 de 2023, da ANS. Ela teve um marco na sua virada no setor de saúde suplementar brasileiro, e ela entrou em vigência agora, a partir do dia 31 de dezembro de 2024. Essa alteração na Resolução Normativa 585/2023, ela aprofunda um pouco mais essa relação que existe, e eu sempre falo dessa triangulação, às vezes até nas instituições por onde eu passei e por onde eu passo, quer seja como executivo ou como C-Level, mas existe uma dúvida muito grande no sentido de que quem é o cliente final, né?
qual é o papel hoje que existe entre a relação operadora-beneficiário, e a ANS, ela traz de maneira profunda essa reconfiguração, eu assim chamo, nessa relação, nessa tricotomia, não é? Que é operadora, beneficiário, e convém aqui eu ressaltar a todos os presentes que, especificamente, o artigo que eu escrevi e o que nós vamos hoje abordar é abordar um olhar específico para hospitais privados, tá bem? Não estou falando aqui de hospitais misto, mas é específico para hospitais privados. Então, essa alteração, ela reconfigura de maneira aguda essa relação tricotômica que existe entre o operador, o beneficiário e o hospital privado. Essa normativa, ela tem a tendência de trazer desafios históricos do setor. Nós sabemos muito bem que é um segmento extremamente nefrálgico, porque a gente fala de um prazo médio de recebimento alto, com um prazo médio de pagamento curto e com um ciclo financeiro extremamente alto e que não privilegia, muitas vezes, uma geração de caixa superavitária. Então, o setor ele já tem essa característica muito pulsante. Porém, essa alteração que houve na resolução, ela tem um propósito que é promover uma transparência muito maior nessa informação e nessa relação. Por isso que eu tenho comentado isso agora no começo, essa relação sempre entre operadora, beneficiário e hospitais privados, né? Ou os hospitais. Esse objetivo da alteração é levar transparência, mas ela também traz, além de maior clareza na relação que vai existir entre a operadora e o beneficiário, ela também traz um padrão de qualidade elevado, tanto no seu atendimento, quanto também na prestação de serviço. Então, ao passo em que essa normativa aborda exatamente esses desafios históricos no setor, promovendo a transparência, a qualidade do atendimento e a segurança para o beneficiário, isso não deixa de ter ali, essa ação não deixa de ter uma reação. E que reação é essa? Essa reação é a reação de imposição a respeito de novos desafios que virão, tanto para as operadoras quanto para os hospitais, uma vez em que o beneficiário ele está no centro dessa relação tricotômica aqui que eu estou dizendo, né, ou dessa tríade. Então, a gente tem o beneficiário no centro, e pelo fato do beneficiário estar no centro dessa relação, a transparência e a qualidade, ela tem esse olhar para atendê-lo, mas também as operadoras e os hospitais passam ali a ter também um desafio muito grande, que é o desafio de ter esse equilíbrio sustentável financeiro. Por isso que eu comentei agora há pouco a respeito de que esses desafios históricos do setor são desafios que visam, de fato, como gerenciar um ciclo financeiro onde a gente tem um prazo médio de recebimento alto, um prazo médio de pagamento baixo. E isso sem contar que eu não adicionei o terceiro componente do cálculo do ciclo financeiro, que são os estoques. Eu até recomendo a vocês que consigam ler um artigo também que está na minha revista eletrônica a respeito do que nós fizemos do quarto balanço do Observatório da ANAP, que traz essa informação, que trazem essas informações, e também nós fizemos um ARMAP, se não me falha a memória, acredito que foi o primeiro que nós realizamos, que também traz de uma maneira muito clara e muito mais focada com esse olhar para a gestão do ciclo de receita hospitalar. Mas o fato é que as operadoras e os hospitais, eles vão carecer cada vez mais e mais agora de trabalharem de maneira equilibrada a sustentabilidade financeira,
olhando, né, e atendendo a essas novas exigências regulatórias. Tá? Então, a gente percebe que tais mudanças regulatórias, querendo ou não, pelo fato agora dela dar uma ênfase maior, tanto na transparência quanto na qualidade, nós podemos afirmar, então, que trata-se de um marco na própria saúde suplementar. Então, essa resolução normativa, a 585/2023, ela acaba estabelecendo 4 pilares fundamentais que eles trazem e que reconfiguram as interações, novamente, tricotômicas, entre as operadoras, entre os beneficiários e entre os hospitais privados. E como nós falamos anteriormente, e vimos inclusive lá no mapa mental, que o grande objeto, o grande propósito dessa alteração na resolução normativa, ela de fato é a promoção de garantir a transparência ao beneficiário. Então, o olhar está no beneficiário, no centro de toda essa alteração, e a transparência como uma ferramenta, podemos assim dizer, para o próprio beneficiário. Por conseguinte, além de ter essa transparência, né, e uma informação mais clarificada para o beneficiário, a normativa também tem esse olhar para garantir padrões elevados de qualidade. Então, o que vai acontecer é que tanto as operadoras quanto os hospitais privados, eles vão, de uma forma ou outra, irremediavelmente, ter que colocar o beneficiário no centro, não somente como um usuário, mas no centro das decisões operacionais. Então, isso requer que a própria tomada de decisão entre esses dois vetores, que é a operadora juntamente com o hospital, não basta só dizer que o cliente está no centro, mas que as decisões que forem tomadas de maneira bilateral, né, entre esses dois vetores, que é a operadora e o hospital privado, ou até, isso pode ser também unilateralmente, mas ela deve olhar que o beneficiário vai estar no centro dessas decisões operacionais. Então, essa normativa, ela dá força, né? Ela fortalece ainda mais o direito dos consumidores. Entretanto, ela também traz lembra do que eu falei? A questão da ação e a questão da reação. Ela também gera como reação, e não é muito incabível dizer por que não é um efeito colateral, mas ela também perpetra como um efeito colateral que as operadoras vão precisar inovar em suas estratégias e processos. Então, por que essa mudança regulatória ela é um marco na saúde suplementar? Por conta de todo esse acervo de benefícios que nós comentamos até aqui, mas também porque ela vai acabar fomentando com que as operadoras passem a olhar e a trazer a inovação como uma pauta estratégica e, por conseguinte, também os seus processos. Ocorre também que a exigência que há na questão de substituições de redes credenciadas, elas vão requerer que essas substituições sejam substituições qualificadas. Então, eu não posso simplesmente descredenciar uma instituição hospitalar privada A pela B, sendo que lá na A, o perfil de atendimento era um perfil, vou colocar aqui, ótimo, né? E vou movimentar esse beneficiário para uma instituição hospitalar B, aonde eu tenho ali um perfil qualitativo de atendimento C. Então, a exigência de substituições qualificadas, ela é algo também que, como ela olha o beneficiário no centro, e ele está no centro também das decisões operacionais,
esse movimento ele não deverá mais ser feito de maneira olhando apenas para a quantidade que existe disponibilizada de instituições. Então, quando eu até li e estudei a respeito dessa resolução normativa e escrevemos o artigo, ficou muito claro para mim que o que vai acontecer é que essa mudança regulatória ela não vai apenas se ater à quantidade de rede credenciada, mas ela também vai passar a olhar e a privilegiar e priorizar também a estrutura do prestador de serviço, como esse outro vetor que eu falei, que é o hospital, mas exigir um nível de qualidade melhor. E, lógico, nós vamos chegar aí numa grande tendência, né? Embora eu pareça estar antecipando um pouco aqui da nossa apresentação, mas não tem como fugir disso, mas, com certeza, um dos impactos é exatamente com que essa regra da qualidade ela vai ter que subir, né? Então, com o paciente, com o beneficiário, no centro dessas decisões operacionais, nós vamos ver isso mais à frente, e isso é inevitável, assim como também a tendência é que, de fato, os hospitais passem ali a buscarem mais os níveis de certificações, como ONA, Joint Commission e tantas outras que a gente tem. Então, essas exigências de substituições qualificadas, elas também vêm acompanhadas de uma análise preditiva de impactos e exclusões hospitalares. Isso traz como reflexo o compromisso com a sustentabilidade do sistema. Outro ponto que eu sempre faço também questão de trazer à tona, deixar em voga e abolir algumas palavras que a gente acaba vendo que o uso indiscriminado delas, e até eu diria que de maneira irresponsável, acabam banalizando. É importante entender que quando a gente fala em sustentabilidade, ou sustentabilidade financeira, ou sustentabilidade do sistema, ou sustentabilidade do negócio, nós não estamos falando com o olhar somente ecológico. Mas quando nós estamos falando utilizando, empregando a palavra sustentabilidade, nós estamos, na verdade, falando de termos equivalentes, similares e até, eu diria que sinônimos, como perenidade, continuidade, perpetuidade, sempiterno, ou seja, manter sustentável, né? Ou seja, esticar, alongar o tempo de vida, falando de longevidade, tanto do sistema da saúde suplementar, quanto nós estamos falando da longevidade também financeira. Então, os 4 pilares que nós destacamos aqui, ou até aqui, com essas mudanças regulatórias, a primeira é transparência. Nós já falamos isso agora há pouco, e estamos falando desde o começo também do próprio ARMAP, que esse é o objetivo principal ou um dos principais. O segundo, a qualidade do serviço. Então, não basta apenas eu ter uma comunicação transparente, clarificada, não é? Com o beneficiário, e os hospitais também, e essa relação toda ela deve ser pautada em transparência, e isso me remete ali a asseverar aqui que é necessário que, inclusive, essa relação entre os dois agentes, o hospital e as operadoras, também possam operar com transparência mútua. Essa transparência ela deve ter mutualidade, ela deve ser mútua, ela deve ser recíproca. Ela não pode ser somente com o beneficiário, porque uma vez em que essa relação é que nós falamos agora há pouco, ela é uma tríade, ela é tricotoma, ela tem essa tricotomia, tá? O segundo ponto, qualidade de serviço. Esse é um outro pilar também que essa mudança regulatória traz, onde ela privilegia ali um atendimento e uma prestação de serviço com qualidade. O foco
nós já dissemos aqui, e convém salientar, continua sendo no próprio beneficiário, e o outro pilar é o pilar da sustentabilidade do sistema, né? Só um minuto. Bem, a alteração da resolução fala exatamente sobre a ampliação da portabilidade de carências que se tem. E o que nós identificamos é que a principal inovação dessa regra é justamente a possibilidade que haverá entre a possibilidade de migração que haverá entre os planos de saúde, sem que exista aquela necessidade de cumprimento mínimo dos períodos de permanência. Então, puxa vida, mas como é que funciona para casos em que os hospitais foram excluídos? Bem, o que nós vemos aqui é que, em casos de exclusão de hospitais ou serviços de urgência na área de residência do beneficiário, nós vamos ver que essa mudança ela acaba fazendo o quê? Trazendo uma democratização e acesso à alternativa de mercado, e ela passa a estimular de uma forma muito maior a competitividade entre as operadoras. Então, essa migração que vai existir entre planos de saúde, sem essa necessidade que eu cumpra os requisitos mínimos de permanência, tá? Em caso de exclusão de hospitais e serviços de urgência de área de residência do beneficiário, eu começo a ter um ambiente mais competitivo, né? Então, lógico que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, mas o que vai gerar como reação, como efeito dessa ação, é que as instituições hospitalares elas vão precisar cada vez mais e mais terem a eficiência operacional como um grande, eu não diria nem requisito, mas um pré-requisito, né? E isso, de maneira prescricional, é praticamente uma obrigatoriedade. Então, os esforços, eles são para que eu consiga fazer o quê? Eu tenho o cliente agora no centro, mas eu tenho o cliente no centro das minhas decisões. Então, eu vou ter que traçar estratégias ao máximo para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa reter esse cliente. Bem, lógico que eu tenho um terceiro ponto, que é o próprio beneficiário. E o beneficiário, para ele, essa alteração na resolução, ela traz ali uma representatividade a ele de que é uma vitória e muito impactante. Porque, além, em caso de exclusão de serviço, de hospitais e serviços de urgência na área de residência do beneficiário, ele vai poder escolher sem ele ter que cumprir prazo mínimo de permanência. Então, ele está agora não somente no centro, tá? Entre hospitais e operadores, mas ele está no centro das decisões operacionais. Então, isso para ele é uma vitória, porque ele passa a ter mais autonomia, flexibilidade em escolher qual é o plano que melhor vai atender às suas necessidades. Então, a exclusão de hospital vai ser um evento que aciona a portabilidade. A migração facilitada, ela é em função de que é sem cumprimento de carência. Ele não vai ser obrigado a permanecer numa instituição, né, hospitalar onde foi excluída ou os serviços de urgência na área da residência do beneficiário também. Então, isso traz a ele o quê? Maior autonomia. Ele passará a escolher qual vai ser a melhor opção. Então, quando nós identificamos no slide anterior e no artigo que isso é um marco, né? Tá? Eu acredito que isso acaba sendo uma grande vitória, porque ele literalmente está no centro das decisões. Eu vou dar uma interrompida aqui rapidamente,
E eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o link nosso, tá? Da nossa live, para quem quiser participar de uma maneira mais ativa conosco, ou seja, quem quiser entrar na live, tá bem? Então, e daí você até pode já fazer a sua pergunta direta, e vai ser um prazer te receber e ter a tua participação de maneira mais ativa, tá bem? Então, acabei de pedir aqui para o nosso marketing inserir o link lá no nosso chat, e se você quiser entrar conosco ao vivo e até fazer sua pergunta, tirar sua dúvida e complementar, então vai ser de grande valia, tá bem? Então, vamos voltar aqui. Bem, essa ampliação da portabilidade e de carências, ela permite com que o beneficiário possa ali ter a sua melhor opção, tá bem? Deixa eu só mais um minuto. Bem, então vamos lá. Como o cliente está no centro das decisões entre decisões operacionais, e a transparência ela é o primeiro pilar que nós vimos na nossa lâmina anterior, nós vimos isso também no nosso mapa mental do percurso, a comunicação também passa a ser individualizada. Então, ou seja, as operadoras elas devem informar diretamente aos beneficiários sobre as alterações na rede hospitalar. E ela simplesmente não vai apenas informar sobre as alterações na rede hospitalar, como ela também precisa atender a um requisito de tempo. Então, ou seja, a operadora fez uma alteração na rede hospitalar, ela vai ter que avisar o beneficiário com uma antecedência mínima de 30 dias. Então, ele não pode alterar a rede hospitalar e simplesmente avisar o beneficiário amanhã. Ela tem que avisar, ela tem que cumprir com esse tempo mínimo de 30 dias. Então, ou seja, essa regra não é uma regra apenas da transparência, né? Mas é uma regra que essa comunicação individualizada ela precisa ser feita também com um tempo onde o beneficiário seja avisado com muita antecedência. Então, esse dispositivo, ele evidentemente que acaba regulando a transparência no relacionamento entre as operadoras e os usuários, só que ela traz um componente a mais. Ela impõe uma responsabilidade adicional entre as empresas que devem sempre manter os seus clientes informados. E esse também foi um outro ponto que, quando eu estava pensando aqui, eu ia pensando aqui, não, estava compondo e produzindo o artigo, eu percebi que, puxa vida, quantos dissabores isso vai erradicar, se não erradicar, mas vai atenuar para o beneficiário, né? Que chega numa urgência, numa emergência, num PA, ou ele quer marcar uma consulta, alguma coisa do tipo,
E aí ele se depara que aquela rede já é uma rede que não está mais credenciada pela operadora. Então, todos esses dissabores e esses desgostos que muitas das vezes o próprio beneficiário ele estava exposto, né? E muitas vezes ele até sofria isso na pele, a tendência é que haja pelo menos uma atenuação, uma minoração, uma diminuição nisso, né? Por quê? Porque essa responsabilidade agora foi imposta como uma responsabilidade adicional de que essa comunicação, além de ser uma comunicação individualizada, ela é uma comunicação que precisa ser realizada com brevidade, tá? Então, a comunicação de uma forma clara, porém objetiva, dentro de um tempo tolerável, ela é essencial para que o beneficiário ele possa, puxa vida, olhar todas essas mudanças que teve. Puxa vida, olha, a rede B foi descredenciada e agora eu tenho a D, a C e a Z. Ou seja, o próprio paciente, o próprio beneficiário do plano de saúde, uma vez avisado de maneira individual, num ranger de 30 dias, ele vai poder tomar também as suas decisões de maneira muito mais alicerçada, muito mais estribada, porque houve esse tempo. Então, vejam como que uma coisa ela vai puxando a outra, e evidentemente que como o cliente, o beneficiário, ele está no centro dessas decisões operacionais, percebam que nós falamos da competitividade que isso vai gerar entre as instituições, porque não basta eu apenas estar com o meu hospital aberto, mas o meu hospital ele vai ter que ter um nível de qualidade onde essa qualidade, dentro daquilo que retrata a verdadeira estratégia, né, ele seja uma força competitiva, e essa força competitiva traga um diferencial competitivo que me difira das outras, que me diferencie, na verdade, das outras instituições, né? Então, isso vai ser muito bom para o próprio beneficiário, né? E tanto as operadoras quanto a instituição hospitalar, é o que nós falamos, a inovação vai ter que ser uma pauta estratégica para estas organizações, porque elas vão, de fato, precisar terem bastante eficiência operacional. Então, uma vez em que o beneficiário passa a tomar decisões bem fundamentadas, proveniente de toda essa retaguarda que ele existe, que foi imposta adicionalmente à operadora, de avisá-lo com 30 dias de antecedência acerca dessa alteração da rede, né? Isso contribui com que o mercado passe a ser mais ético e mais profissionalizado. Então, a medida em pauta, em voga em si, ela tende a robustecer a confiança dos usuários, né, junto às operadoras, mas também ela vai promover a relação de transparência no setor de saúde suplementar. Então, essa comunicação é uma comunicação individualizada, mas que também ela vai trazer um tempo onde o próprio beneficiário, que é aquele que utiliza e é o consumidor do serviço, ele possa tomar uma decisão arrazoada, né? E isso fomenta, faculta exatamente a transparência no setor da saúde suplementar. Então, pontos de destaque: alteração da rede. A operadora decide alterar a rede hospitalar, ok? Mas ela comunica os beneficiários de maneira individual, respeita a janela de 30 dias, que é o tempo mínimo de antecedência para você informar individualmente ao beneficiário, e, por conseguinte, o beneficiário toma a melhor decisão que lhe for conveniente. Então, ou seja, uma decisão arrazoada, uma decisão consciente, uma decisão segura, embasado em informações num tempo onde ele consiga fazer essa análise. E aí, nós vamos percebendo que a manutenção da qualidade,
que foi o terceiro pilar que nós vimos dentro daquela estrutura piramidal, mostra que as substituições hospitalares elas não vão ser simplesmente porque elas estão disponíveis nas regiões. E aí vem um ponto importante para regiões que não são grandes centros urbanos, né, mas que são regiões que têm suas limitações, quer sejam elas geográficas, quer sejam elas territoriais, quer sejam elas de densidades até, quiçá, geográficas, mas isso é um ponto que reforça e sustenta o que nós comentamos agora alguns minutos atrás a respeito dessa relação de transparência mútua, recíproca, que deve existir entre hospitais e operadoras. Por quê? Porque as substituições hospitalares elas têm agora o dever de serem realizadas com critérios mais rigorosos. Então, novamente, não basta eu ter uma quantidade ali acessível se eu não tenho ali qualidade. Então, isso vai assegurar porque os novos prestadores de serviço eles possam ofertar esses níveis de qualidade iguais ou superiores daquele que está sendo descredenciado. Eu não posso descredenciar um hospital que a qualidade é C e credenciar um que a qualidade é D. No mínimo, eu preciso manter o mesmo padrão de qualidade daquele que está sendo ali excluído da rede credenciada. Puxa, mas e se a qualidade lá for ruim? Bem, eu vou ter que assegurar que os novos prestadores de serviço mantenham ou o nível igual, então se ela for ruim, eu já sei que eu vou ter que credenciar alguma outra rede ou hospital que tenha uma qualidade superior. E o efeito colateral, que assim eu chamo, ou vamos dizer que ela é uma tendência, é que haverá mais buscas por certificações de excelência. Essa semana mesmo, eu estava lendo um artigo a respeito sobre a gestão estratégica de hospitais e veio esse dado, que não é um dado que é muito diferente de alguns, né? Então, a gente percebe que até 5% hoje de todos os hospitais são hospitais que têm certificações de qualidade. O efeito dessa alteração na resolução da ANS, ela vai deflagrar uma busca por certificações de excelência, principalmente como as acreditações hospitalares, que têm exatamente o foco na qualidade e na segurança do paciente. Então, esse fator é um fator que possivelmente ele se tornará praticamente indispensável a partir desse novo cenário. Novamente, o beneficiário no centro das decisões operacionais. Por isso que as operadoras e as instituições hospitalares privadas precisam trazer como pauta estratégica a inovação, né, e os processos. Então, essa exigência, ela fez o quê? Ela elevou o padrão de atendimento. Então, eu não posso ali fazer um descredenciamento e um credenciamento sem que antes passe por esse processo criterioso, com um alto rigor, antes de eu credenciar e fazer a substituição de uma rede. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer agora com essa manutenção ou obtenção da qualidade? O que vai ocorrer é que os hospitais agora eles vão ser pressionados, tá, para que eles consigam investirem de maneira periódica em melhorias estruturais e operacionais. Por quê? Porque o resultado lembra que nós falamos? Não é só a quantidade hoje de instituições de saúde abertas, mas de fato, primar pela qualidade, haja vista que o beneficiário está no centro das decisões operacionais. Então,
toda essa manutenção da qualidade, obtenção, ela deixa evidente que o resultado é um ambiente de saúde mais qualificado e seguro para os beneficiários. Então, dentro dessa estrutura que nós colocamos visual aqui para facilitar o entendimento, é que a avaliação de qualidade ela deve ser algo que os hospitais devem ter um olhar agora, uma vez em que existe essa relação de tricotomia entre hospitais, beneficiário e operadora. Tá? Então, avaliação de qualidade, a substituição deve ser uma substituição criteriosa, com um alto nível de rigor, investimento em melhorias. Certa vez, eu ouvi falar sobre que qualidade custa caro. Olha, dependendo muito, e aí essa é mais uma banalização que a gente faz muitas vezes, né? Primeiro que a maioria dos gestores e dos empresários, eles sequer têm a noção de qual é a diferença entre preço e valor, né? Então, acabam atribuindo como se fosse tudo a mesma coisa, colocam dentro do mesmo a gente chama na minha terra do mesmo paneiro, né? Então, na mesma sacola, mistura tudo e é a mesma coisa. E não é, né? Quando eu falo de preço, eu estou falando de que eu vou ter um sacrifício em prol de um benefício. Então, quando eu falo de valor, eu estou falando, então, que a percepção de benefício ela é maior do que o preço. Então, quando eu falo que para a manutenção de qualidade ou da qualidade e para a obtenção da qualidade, eu preciso investir em melhorias, então significa que haverá desembolso. E isso deve ser enxergado como um investimento e não como uma despesa, mas ela é um investimento, porque esse investimento em qualidade, esse investimento em melhorias, esse investimento em estruturas, na parte operacional, ele é o que vai manter com que você tenha um padrão de qualidade e que se nessa região, ou vamos chamar, nessa arena competitiva em que você está, você, então, é aquele que se diferencia. Lembre que essa nova resolução da ANS, ela starta, é por isso que o tema do nosso ORMAP fala exatamente sobre as consequências, os impactos, as estratégias e as tendências. Então, é importantíssimo que haja um olhar específico, entendendo que isso é investimento. Agora, evidentemente que isso precisa ter alguém que financie, né? E os hospitais, eles precisam passar por downsize, revisões de processos, trazer outras filosofias para dentro, para que consigam ali trazer o conceito ou a tangibilização da eficiência, da eficácia e da efetividade. E aí eu até abro um precedente aqui, e nós podemos te ajudar nisso, né? Tanto na parte de gestão, quanto na parte de consultoria, quanto na parte de assessoria, tanto na parte de treinamentos. Nós estamos abertos e temos um background suficiente ao longo desses 25 anos também para te ajudar a ser mais, eu não diria nem eficiente, porque eficiência ela só está ao fazer muito com o menor custo. Mas eu traria para você o conceito mesmo da efetividade, que é a eficiência mais eficaz, e nós temos condições de te ajudar. Evidentemente que a gente tem uma agenda um tanto quanto apertada, comprometida com os compromissos nossos de outros clientes, de nossas empresas e também acadêmicas, mas a gente consegue fazer com que essa geração de caixa operacional permita com que você invista em melhorias. E uma vez em que esse ciclo para no terceiro degrau e cumpre-se de maneira cabal, você terá ali a própria elevação do padrão. Então, a análise de impacto,
eu quero trazer, de fato, o seguinte: a ANS ela passa a monitorar principalmente os impactos de exclusão de hospitais da rede credenciada, com base na utilização dos serviços nos últimos 12 meses. Tá? E com isso, esse acompanhamento ele tem um propósito e, evidentemente, que ele também traz ali um efeito. Tá? O efeito é que ele permite uma visão muito mais precisa sobre a importância de determinados prestadores de serviço e evita que regiões fiquem ali desassistidas. Bem, aí tem um ponto importantíssimo, que é o seguinte: lembra do que nós falamos? Regiões onde nós temos uma logística que não é muito privilegiada, regiões onde nós temos uma densidade demográfica ou menor, ou incompatível com o perfil epidemiológico, ou, quiçá, com a renda per capita, ou ainda com um perfil mais restrito de hospitais. Então, essa análise de impacto, esse monitoramento de utilização que olha essa janela de 12 meses, ela, de fato, tem uma relevância. E que relevância é essa? É que aquela região ela não fique ali desassistida. Então, esse monitoramento ele é importante, ele traz essa análise de impacto. Quero agradecer aqui ao Tiago Cassiano de Serra Negra. Tiago, seja bem-vindo, que bom ter você por aqui. Tiago deixa eu fazer aqui uma menção, então, honrosa ao Tiago. Né? Trabalhamos juntos na implantação de um projeto em um hospital no Nordeste, e Tiago é um profissional de alto gabarito em implantação de projeto de supply. Né? Muito obrigado, Tiago, pela tua participação, por prestigiar aí o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Então, esse monitoramento, ele é um monitoramento que ele evita com que essas regiões elas fiquem desassistidas. Qual é o foco? O foco é proteger o beneficiário. O foco é que o beneficiário ele não tem ali nenhum tipo de interrupção de maneira abrupta, né? De maneira ali eminente, né? Iminente. Então, é importante que esse mecanismo, o que ele faz? Ele traz uma ampliação ali no controle regulatório, mas, novamente, como essa alteração visa colocar o próprio beneficiário no centro, não é, das decisões operacionais, o que ele faz? Ele protege o beneficiário para que o beneficiário não seja surpreendido por um serviço que precisou ser interrompido, né? Até porque, lembra, a própria operadora ela tem ali a obrigatoriedade de informar com 30 dias de antecedência. Então, quando ela traz essa análise de impacto, né, dentro desse monitoramento de utilização, é exatamente para que tanto ela quanto o próprio beneficiário, que está no centro hoje das decisões operacionais, ele não sofra com interrupções de maneira abrupta, de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira fortuita. Né? Bem, a análise de impacto ela também traz uma grande contribuição. Tá? E essa contribuição ela olha para um planejamento com uma visão e um prisma e uma lente, uma ótica mais estratégica, porém também responsáveis de alterações de rede hospitalar. Então, nós vimos, inclusive, isso na lâmina anterior, não é? É uma substituição que ela passa por uma preditividade analítica, por uma austeridade numa troca. Então, ela é responsável, né, por qualquer alteração de rede hospitalar, mas ela precisa ali garantir a continuidade e a qualidade dos serviços que ali são oferecidos. Então, ou seja, esse monitoramento analisa os últimos 12 meses, esse
esse monitoramento analisa de maneira com o objetivo de proteger o beneficiário para que ele não sofra com interrupções em cima da hora, e ele também previne a desassistência das áreas. Então, ele está também olhando de uma maneira mais macro, não é? Ele dá um zoom in olhando para o beneficiário, mas antes disso ele faz um zoom out para a cobertura regional, para prevenir desassistência das áreas. E aqui existe, lógico, o impacto e consequência agora que nós vamos falar especificamente para as operadoras. Tá? Essas mudanças regulatórias, elas trazem uma obrigatoriedade que as operadoras passem, inclusive, a ter e a fazer uma revisão tanto dos seus modelos operacionais como do seu posicionamento estratégico agora. Tá bem? Pessoal, nós não estamos falando aqui, esse também é um outro ponto que me traz uma certa dor ao falar de que tem muitas instituições, eu vi muito isso no começo do ano, né? Muitas instituições, olha, falando em planejamento estratégico, olha, nossa reunião de planejamento estratégico, olha, nós conseguimos definir o nosso planejamento estratégico. Meus amigos, de acordo com as teorias, planejamento estratégico não é estratégia. Planejamento estratégico ele é uma etapa da formulação, da elaboração, da concepção do posicionamento estratégico. E, inclusive, ela traz ali níveis que são os níveis de elaboração, de análise, de planejamento, de implementação. Então, o planejamento estratégico ele é uma etapa que muitas vezes ele acaba não retratando, de fato, qual é a estratégia corporativa daquela instituição. Um outro ponto também, que é uma verdadeira confusão que é realizada, é também acreditar que o planejamento estratégico é apenas no nível de negócio, mas não, a gente tem os níveis da estratégia corporativa, de negócios, funcional. Então, inclusive, nós também, eu como estrategista, professor de estratégia e finanças corporativas e controladoria, nós conseguimos também te ajudar nisso, né? Mas entenda que planejamento estratégico muitas das vezes não representa e não é a estratégia da empresa, ele é a documentação da estratégia. Tá? Estratégia envolve modelo de negócio, envolve força competitivas, envolve diferenciais competitivos, é um processo dinâmico e é um processo sempre ad eterno. Então, essas mudanças regulatórias, elas trazem essa obrigatoriedade, elas empurram as operadoras para que elas consigam revisar os seus modelos operacionais e a forma como, aí a gente está falando de estratégia funcional, mas eu bato até que isso pode ser revisado de maneira corporativa, como as estratégias de gestão dessas redes são realizadas. Porque o cliente, o beneficiário, ele está no centro. Mas hoje, pelo fato de ele estar no centro, e com toda essa alteração que nós vemos regulatória, é imprescindível que as decisões operacionais hoje passam por ele meio que indiretamente, porque a alteração visa, de fato, olhar ele com a transparência, com a comunicação, com a qualidade, com tudo aquilo que nós já vimos. Então, essa necessidade de comunicação, e não é qualquer comunicação, ela é antecipada, no mínimo com 30 dias. Então, eu alcunhei aqui de uma comunicação proativa e para poder assegurar a qualidade desses serviços contratados, ele vai, nós falamos disso agora há pouco, demandar o quê? Investimentos. Esses investimentos vão ser investimentos que vão perpassar por investimentos em tecnologia, investimentos por capacitação de equipes
e, inclusive, de inovação. E aqui também é um outro grande adendo que eu gostaria de fazer, que inovação não é o diretor de TI. Inovação não é tecnologia. Inovação, propriamente dito, dentro do que versa ali os seus manuais e toda a teoricidade, é, de fato, eficiência de processo, é eficácia da utilização dos recursos e a efetividade, que é a junção da eficiência com a eficácia. Bem, além disso, o que vai ocorrer é que os custos operacionais eles têm uma tendência a aumentar, derivados de exigências de como uma substituição qualificada de hospitais. Nós já falamos nisso. Qualidade tem um custo. E se ele for enxergado como despesa, você perderá um diferencial competitivo. Agora, se você enxergá-lo como um investimento, você vai ter que trabalhar na eficiência para que esse caixa consiga financiar esses investimentos em qualidade. Mas o impacto disso e a consequência para as operadoras é que você terá custos desdobrados dessas exigências de substituição qualificada e de hospitais. Então, a gente está diante de um grande desafio significativo. E quando eu falo de um grande desafio significativo, né, eu falo, de fato, de uma preparação hoje de bons gestores. Por isso que o início do nosso Armap, eu deixei muito claro aqui que a gente está com enfoque na instituição privada. A gente não está com enfoque na instituição pública. A gente está com enfoque na instituição privada. Que o tipo de receita que ela depende é o tipo de receita operacional. Não é um tipo de receita passiva ou de uma receita não operacional. É de uma receita operacional. É de faturamento, de prestação de serviço, de faturamento da conta, de envio da conta para o convênio. Então, para os convênios, isso também deflagra que a sustentabilidade econômica dependerá, da mesma maneira que depende para o vetor, para o eixo hospitalar, de uma gestão eficiente. Então, o uso de ferramentas de análise de dados e de estratégia que tragam essa orquestração, essa combinação, essa tessitura de redução de custo com entrega de valor ao beneficiário. E aí eu destaco de tudo isso que nós falamos nessa lâmina aqui, exatamente a revisão dos modelos, que são a adaptação de estratégias operacionais, investimentos em tecnologias e capacitação de equipes, né, da própria mão de obra, do próprio back-office. O fator humano deve ser utilizado de maneira diferenciada, porque são eles quem dão simetria à estratégia, não ao planejamento estratégico, mas à estratégia. Então, isso requer, de fato, investimento em tecnologia, capacitação de equipe. Aqui eu também faço um adendo. Enquanto professor, há 20 anos, a gente também pode te ajudar nesse sentido, na capacitação de equipes, ou indicando quem possa ali, de alguma maneira, falar e apresentar ferramentas de gestão que consigam traduzir, redundar isso em eficiência, eficácia e efetividade operacional. E aí, por fim, a gestão eficiente é o uso de análise de dados e redução de custo. Tá? Bem, aqui eu vou falar dos impactos e consequências para o beneficiário. O beneficiário está na parte central desse ecossistema, dessa tricotomia, né? Ele passa a desfrutar de uma maior proteção e de liberdade. A ampliação dessa portabilidade de carências elimina as barreiras que antes acabavam, de uma certa forma, restringindo a sua mobilidade. Opa, deixa eu dar um salve aqui agora também, né, para Michele Souza, de Curitiba, que sempre tem nos prestigiado, nos acompanhado, nos apoiado. Seja bem-vinda também. Que felicidade te receber por aqui. Bem, a ampliação da portabilidade e de carência, ele
trouxe eliminação de barreiras que anteriormente era um grilhão, uma algema, para que o beneficiário pudesse ter a mobilidade entre os planos, né? Então, era uma corrente que o beneficiário tinha, e essa alteração fez o quê? Quebrou essa corrente. Quando ela quebrou essa corrente, o que ela fez? Ela garantiu com que o consumidor, o beneficiário, aquele que usufrui do serviço, não é? Ele passe a ter alternativas e ele consiga optar e escolher qual é a melhor alternativa que atendam eles às suas necessidades. Agora, tem um porém que todo ônus, né? Todo bônus tem o seu ônus. Qual é o ônus agora que isso também traz para o beneficiário? Bacana, ele está lá no centro da alteração. Tanto os hospitais como as operadoras vão precisar decidir operacionalmente olhando para ele, porém, isso também a ele imputa ou, na verdade, não é nem imputa, mas expõe ele a uma consequência. Então, que consequência é essa? Bem, essa liberdade vai exigir com que o beneficiário ele se envolva e ele conheça mais o que? Os detalhes contratuais, tá? E quais são as implicações que essas mudanças elas vão trazer a ele. Então, outrora, o que acontecia? Em tese, meio que o poder de decisão estava entre as operadoras e os hospitais. Bilateralmente, unilateralmente, né? Dependia muito dos interesses de cada um. E o beneficiário ele era simplesmente afetado por isso. E não tinha muito o que fazer. Hoje, com essa imputação de responsabilidades e o aumento desse bojo de ações, tanto para hospitais quanto para operadoras, também, e que fomenta exatamente essa liberdade ela tem um preço. Ou melhor, ela tem um custo, não é? E esse custo é que agora o próprio beneficiado ele precisa se envolver, ele precisa conhecer e ele precisa compreender cada detalhe contratual agora dele com essa relação entre ele e os convênios. E ele entender de maneira clara que implicações elas são atribuídas, são deflagradas em detrimento de cada mudança dessa que ele fizer. E aí fica uma sugestão nossa, é que o próprio beneficiário, ou também, de repente, a operadora, ela possa adotar plataformas educacionais e consultorias especializadas que possam ajudar os consumidores a tomarem decisões mais informadas e seguras. Aqui, eu até diria para você que uma delas, né, isso não faz parte do meu core business, mas eu, inclusive, conheço e quero mandar um grande abraço, eu não sei se está acompanhando a gente aqui, mas uma amiga de longa data, que é a Cláudia Machado, que é a CM Hospitalar, é a empresa que ela tem, uma das empresas que tem, é uma grande empreendedora, ela pode, inclusive, ajudar, e eu recomendo vocês a consultarem a Cláudia, tá? A Cláudia Machado, ACM, tá? Nesse sentido de consultoria especializada para ajudar os consumidores ou no B2C diretamente, né? Ou até as operadoras também ter esse tipo de parceria ou de opção, porque um consumidor de vocês bem instruído, com certeza, é um consumidor que vai usar de maneira também muito mais racional os serviços que vocês ofertam. Mas deixa aqui, eu quero deixar essa indicação aqui e mandar até um grande abraço à Cláudia, mas também ela, com certeza, a instituição, a CM, consegue ajudar vocês com consultoria especializada para que consigam instruir os consumidores, né, os beneficiários, a tomarem decisões
de forma mais informada e segura. É o que eu sempre falo para os meus alunos, para os colaboradores que trabalham conosco. A decisão deve ser tomada com base em dados, e esses dados devem serem fidedignos, verossímeis, técnicos, né? Não dá para ter espaço em ambiente. A gente está vivendo uma relativização nociva demais para as instituições, onde está sendo desprezado exatamente as bases acadêmicas, as teorias. A teoria e a prática são verdadeiras aliadas, que quando orquestradas, quando mescladas, quando é feita uma amálgama exatamente dessas duas pontas, não tem como a instituição ela não gerar valor, ela não se diferenciar competitivamente. Então, o impacto da consequência para o beneficiário, ele passa a gozar de uma maior proteção. Ele tem direitos e garantias, tá? Ele tem liberdade de escolha, ele tem facilidade para mudar planos sem carência, mas ele precisa de informação, importância de entender quais são os seus detalhes contratuais. E para os hospitais privados, esse cenário vai ser um cenário que pressionará por excelência e inovação, tá? Lembrando que, novamente, eu não estou falando em tecnologia, eu estou falando em inovação, eficiência de processo, geração de caixa, geração superavitário de todos os fluxos de caixa, de processos embasados ali, né, em cronologia, em tecnicidade. Quando eu falo de inovação, estou falando exatamente do primeiro horizonte 1, feijão com arroz, bem feito, eficiência de processo, a eficácia que é a utilização dos recursos, cometa, de maneira racional, e a efetividade que traz a geração de valor a partir dessa soma de esforços entre eficiência e eficácia. Então, os hospitais privados, eles terão essa pressão de manterem instituições de excelência e com ambientes inovadores. Então, há uma necessidade de atender padrões de qualidade que são exigidos pela ANS. Isso incentiva as instituições de fato, a investirem em infraestrutura, tecnologia e treinamento de pessoal. Então, outrora, na maioria das vezes, alguns hospitais, né, ou pelo menos eu tenho percebido percebo muito isso em todo esse Brasil afora que a gente acaba andando, e alguns contatos no eixo aqui da América do Sul e da Europa, mais precisamente na região de Portugal, o que a gente percebe, né, que é muito comum aqui no Brasil. Às vezes, nós priorizamos a parte assistencial, e eu não estou dizendo que ela não tem que ser priorizada. O que eu apenas estou aqui assegurando e afirmando, tá, é que isso precisa ser equilibrado. Porque essas áreas de apoio, as áreas de back-office, elas precisam estarem no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo preparo, porque elas suportam, elas dão arrimo à área assistencial, que a gente chama de área de manufatura. Então, ou seja, esses padrões de qualidade exigidos pela ANS, elas precisam incentivar, elas precisam ali gerar toda esse sentido de ação, de premência, tá, nas instituições para que invistam mais em infraestrutura, invistam em tecnologia, invistam em treinamento de pessoal. Então, aqueles que se destacarem pela qualidade do atendimento e principalmente pelas certificações de qualidade que passam a obter, eles terão a chance de se consolidarem como líderes de mercado. Agora, lógico, eu tenho a consciência de que existe a carência de ter o recurso financeiro. E por isso que nós estamos falando da boa gestão que se deve ter, de um bom treinamento. As médias, os middle managers, eles precisam estarem melhor preparados para, de fato, receber essa estratégia
e com o time compartilhar para tangibilizarem e isso gerar caixa, e esse caixa consiga financiar exatamente esses investimentos, mas aqueles que se destacam pela qualidade no atendimento e pelas certificações, eles têm a tendência a se consolidarem como líderes de mercado. E o que eu falo para vocês é com muita propriedade, haja vista que eu possuo 4 certificações ONA. Uma nível 3, 2 nível 2, uma nível 1. Dessas 4 certificações que eu tenho e que trago no currículo, não diria com muito orgulho, mas eu diria que com muita alegria e com muita humildade, elas foram obtidas em 2 hospitais diferentes, em 2 regiões diferentes desse Brasil, desse grande Brasil que é o nosso. Então, isso não é possível fazer sem eficiência, sem uma boa gestão. Tá? Aqueles que a possuem conseguem consolidar-se como líderes de mercado. Isso trará o quê? Isso gera atração de maior volume de paciente, estabelecendo, inclusive, com que essa relação entre operadores e hospitais formem parcerias estratégicas entre a área hospitalar e os operadores de saúde. Hospitais que não se adaptarem a essas novas exigências regulatórias, eu afirmo com toda certeza para vocês, eles podem sofrer perdas de contratos. E uma vez em que perdem contratos, o que acontece com a geração de receita, uma vez que nós estamos falando de hospitais privados, há uma redução drástica, eu diria até draconiana, de receita. Então, investimentos em qualidade, ela passa a ser prioridade das instituições. Melhoria de estrutura, melhoria em tecnologia, melhoria na logística, melhoria na parte de suprimentos, buscar por certificações, acreditações e reconhecimentos de excelência que consigam ali fomentar, contribuir para diferenciais competitivos e parcerias estratégicas. Nós falamos muito disso, pessoal, no ARMAP que nós tivemos sobre gestão do ciclo de receita hospitalar e sobre o que foi embasado no 4º balanço observatório da ANAP, não é? Essa transparência que deve haver e esse senso colaborativo e não competitivo entre operadoras e hospitais. O fortalecimento de relações com operadoras deve ser algo também como pauta estratégica para os hospitais privados. Bem, e eu trago aqui estratégias para operadoras e hospitais privados. Então, a gente percebe que a resolução normativa 585/2003, ela traz exigências entre operadoras e hospitais privados que façam adoção de estratégias, tá, específicas onde eles consigam agora se adequar nesse novo ambiente, nesse macroambiente regulatório. Como a normativa promove transparência, qualidade, eficiência do setor de saúde suplementar, por conseguinte, o efeito proveniente dessa causalidade é a imposição de desafios que não tem outro jeito. A reestruturação ela vai ser necessária tanto para hospitais quanto para as operadoras, e não é uma reestruturação qualquer. Ela é significativa. Inclusive, os próprios modelos de operação e gestão vão precisar serem discutidos e estarem como pautas estratégicas dos hospitais e das operadoras. Então, de um lado, as operadoras vão ter que alinhar suas práticas e os requisitos regulatórios. Tá? Já os hospitais vão precisarem agora fazer o quê? Terem um posicionamento como os grandes atores protagonistas na entrega desses serviços de excelência. Então, o que eu percebo, tá, e o que eu percebi quando escrevi esse artigo, tá, com base nessa alteração, é que
não sei se propositalmente, mas o que eu posso dizer é que de uma maneira racional, tá? Mas não sei se foi intencional, é que essa regulamentação, essa alteração na regulamentação, na resolução normativa 585, ela fez uma transformação, teoricamente, da relação que existia entre essa tricotomia, que é operadora, o beneficiário e o hospital, que anteriormente ela me parecia pouco colaborativa e me parecia mais competitiva. Agora, o que eu percebi, exatamente a partir da produção desse artigo, e proveniente dessa alteração da resolução normativa, é que, na verdade, ela força com que essa relação não seja mais uma relação de competição, e sim uma relação de colaboração. Porque, olha só, as operadoras vão precisar alinhar suas práticas e requisitos regulatórios. O paciente que está no centro agora dessa alteração, que vai ter mais liberdade, que vai ter mais atenção na comunicação, que vai ter brevidade, mas que vai ter que conhecer as nuances e todos os meandros do contrato, da relação contratual que ele tem com a operadora, os hospitais passam a fazer o quê? A se posicionar como protagonista na entrega de serviço de excelência. Então, o que nós percebemos é que os papéis aqui, eles passam a serem complementares ao invés de serem desconexos. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque como ela traz exatamente essa característica de complementariedade, de senso colaborativo, o que vai acontecer, essa normativa ela abre, então, espaço para inovações que podem transformar o mercado. Por quê? Porque ela incentiva o uso tanto de adoção tecnológica avançada, quanto o fortalecimento agora de alianças estratégicas. E, coincidentemente, eu escrevi esse artigo antes de participar do quinto módulo do nosso mestrado, que tratou exatamente dois tópicos especiais estratégicos, que o primeiro era exatamente os movimentos colaborativos nas organizações, quer ele seja por meio de redes ou de ecossistemas, né? E também a revolução tecnológica nas organizações. Então, estratégia em tempos de revolução tecnológica. Esse foi o segundo tempo. E o que nós vemos aqui, o que eu percebo, é que toda essa alteração na resolução normativa, ela está ali apontando exatamente para isso. Ela abre espaço para inovação que pode transformar o mercado, mas ela também incentiva a adoção de tecnologias avançadas, quanto o quê? Ao fortalecimento de alianças estratégicas. Bem, então nós temos o primeiro, eu coloquei ali uma figura, tá? Parece ali um painel de Gauss, ou de Gauss, que tem no estágio 1, inovação tecnológica, adotar soluções digitais avançadas. O segundo ponto, qualidade no serviço, foco na excelência do atendimento. Alianças estratégicas, parcerias entre operadoras e hospitais. Então, essa relação que outrora era competitiva, ela tem uma séria tendência, eu até diria que uma séria obrigatoriedade, de que ela seja colaborativa. A parceria entre operadoras e hospitais. Lembrando que isso tudo visa atender a um compliance regulatório, que é a adoção às novas normas. Para a estratégia, para as operadoras, eu identifiquei pelo artigo a criação de canais de comunicações eficientes e acessíveis. Haja vista que eu vou precisar avisar o beneficiário com 30 dias de antecedência a respeito de qualquer alteração que eu for fazer, tá? Mas ela precisa também ter acessibilidade. Então, eu vou precisar utilizar tecnologias como aplicativos móveis, portais interativos, e essas plataformas, elas
podem oferecer, inclusive, atualizações em tempo real sobre a rede hospitalar, trazendo notificações sobre alterações, ferramentas para dirimir dúvidas dos beneficiários que, porventura, eles tenham. Então, lógico que tecnologia ela vai precisar de investimento. Tá? A análise de dados também requer investimentos. Só que nós devemos compreender que a tecnologia e a análise de dados, eles facultam, não é, a permissão de prever tendências de uso e que eu consiga identificar de uma maneira até com uma certa brevidade as alterações que foram feitas na rede hospitalar. Então, lógico que aqui as operadoras que decidirem, que deliberarem utilizar análises preditivas, elas vão estar mais preparadas para fazer um ajuste nas suas estratégias. E lembra, por que a gente ajusta uma estratégia? Por que a gente quer o dado, quer a tecnologia, quer a análise de dados? Porque a gente precisa tomar, o tomador de decisão, o C-level, o estrategista, a diretoria, ela precisa tomar decisões, e falamos isso agora há pouco, com base em dados que sejam dados confiáveis, seguros. Toda vez que eu disponho dessa estrutura para tomar uma decisão, significa também que eu vou ter ali uma otimização de custo. E toda vez em que eu tenho o meu custo otimizado, a minha eficiência ela é potencializada, ela cresce de maneira exponencial. Esse é o conceito, de fato, que nós temos de eficiência. Então, a comunicação digital, ela proporciona, de fato, com que essa relação, esse diálogo que deve existir entre a operadora e o beneficiário, ela seja uma relação quente, online, praticamente em tempo real. Então, os aplicativos e portais interativos, ele é eu não diria uma dica, mas ele é uma sugestão de ferramenta que você pode utilizar como estratégia para a operadora. Análise de dados, eu já falei isso, e sou muito adepto, né? Eu até comentei aqui na menção honrosa ao Tiago de um projeto que nós trabalhamos exatamente com uma implementação de uma ferramenta tecnológica voltada para suprimentos, e eu deixo aqui novamente o referido e dou fé de que o Tiago é um profissional diferenciado nessa área, na área de supply chain, na área de projetos, tá? Mas a análise de dados ela permite com que a gente tenha essa previsibilidade, tá? E que a gente consiga acompanhar a tendência, tá? Ou seja, o comportamento daquela linha que representa um processo, representa uma ação, bem como o seu impacto. E as parcerias estratégicas, assim como vale como uma estratégia para os hospitais, eu não poderia deixar de fora aqui de que as parcerias estratégicas visam alianças com hospitais de qualidade, né? As estratégias para os hospitais privados é o investimento em infraestrutura. Percebam que eu estou falando sempre na capacitação de equipes, ou seja, o fator mão de obra, o fator pessoas, a gestão de pessoas, os recursos humanos ou a gestão do capital humano ou qualquer outra nomenclatura que use, mas eu estou falando de gente. Gosto muito da estratégia numa ótica mais sociológica. Eu não poderia deixar de dizer o indivíduo. Capacite o indivíduo. Ele é o âmago de uma estrutura organizacional, de firma, empresarial ou qualquer outro nome que se tiver, tá? Mas esse investimento ele deve ser um investimento corriqueiro, periódico, é um investimento necessário. É por meio dele que você alcança as acreditações, que você eleva os padrões de qualidade, não é? O setor de qualidade não faz qualidade,
não gera qualidade. Ele suporta, a qualidade ela é realizada exatamente pelos indivíduos e suas agências, assim como a gestão de pessoas ela não é feita pelo RH, pelo DHO, mas ela é feita exatamente pelos gestores. Então, é importante que esse investimento seja um investimento corriqueiro, periódico, seja um investimento maciço, um investimento consistente. Tá? A excelência desses serviços prestados, eles vão assegurar tanto a conformidade regulatória, mas como elas vão ser um catalisador para pacientes, porque o que vai ocorrer? Ele reforça. Olha como o engajamento, que é tanto falado nas instituições, mas as pessoas esquecem que o engajamento ele é um produto, ele é o resultado de uma palavra que se chama reputação. Então, hospitais que tiverem esse reconhecimento, não é? Primeiramente, esse investimento em tecnologia, em treinamento de capacitação de equipes e do indivíduo para manter a qualidade, ele não só assegura que você vai estar cumprindo a conformidade regulatória, mas o que vai acontecer, ele vai ser um grande imã, né? Onde ele vai atrair os pacientes e vai cada vez mais e mais reiteradamente, não enaltecer a reputação da instituição. Então, tecnologias avançadas, como gestão de sistema de gestão hospitalar automatizado, equipamentos médicos de última geração e tantos outros atributos que são necessários, né, ferramentas que são necessários para elevar e manter o padrão da qualidade, ela mostra que isso é essencial, porque eu sei que às vezes a gente pensa, puxa, mas um equipamento novo custa caro. Mas você já percebeu que você vai fazer em menos tempo? Você vai ter menos retrabalho? Então, a inovação deve ser acompanhada de práticas de gestão baseados em métricas claras e monitoramento constante do desempenho. Então, o primeiro ponto é invista em qualidade, busque por acreditações e certificações. Terceiro, inovações tecnológicas, adote sistemas e equipamentos avançados. Amplie a sua capacidade, trabalhe a expansão de unidades e serviços especializados. E o quarto, não menos importante, vá para a vitrine. Torne conhecida a sua marca. Comemore os seus pequenos feitos, mesmo que eles sejam pequenos, podem ser pequenos de acordo com a sua ótica, mas para o beneficiário, porque a nossa intenção, lembra que nós falamos? Essa resolução, ela complementa e não separa, ela junta, ela soma e não subtrai, ela tende a tendência a multiplicar e não dividir, fortaleça a sua marca e a sua reputação. Eu me recordo muito de um trabalho que nós fizemos em um hospital do Nordeste, que eu me recordo que o faturamento era um faturamento ali modesto, e nós trabalhamos muito forte na eficiência operacional, mas também trabalhamos muito forte na construção reputacional daquela instituição, que saiu de 3.000 seguidores, eu lembro na época no LinkedIn, e deixamos ali com 12.000, se não me falha a memória, hoje já está em 14 ou 16, porque deram continuidade a esse trabalho. Trabalhe no fortalecimento da sua marca, no marketing institucionais, comemorem seus feitos, não é? Divulguem os treinamentos, as capacitações, são estratégias que vão ali melhorar a qualidade e atrair ali os seus clientes. E aí, perspectivas futuras e as tendências é que o uso dessas tecnologias, como Big Data, ela é fundamental para melhorar a comunicação entre o operador, o beneficiário e o prestador de serviço. Então, a digitalização passa pelo uso intensivo de IA e de Big Data. O segundo degrau é que é a consolidação, onde haverá fusões e aquisições dos setores.
Então, eu volto novamente aqui a frisar a importância dessas alianças estratégicas que elas serão feitas provenientes dessa necessidade de atender a essas mudanças. As certificações devem ser valorizadas e não tem como não falar da qualidade, tá? Operadoras menores podem ser adquiridas por empresas maiores, enquanto hospitais privados devem buscar alianças estratégicas para que os custos eles sejam divididos e que a sua capacidade competitiva ela seja aumentada, né? E a outra perspectiva são, que eu entendo como uma tendência, na verdade, é que a gente pode ter ali um aumento de disputas legais, que é o campo da judicialização. Então, a gente está chegando aqui nos finalmente. Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode ficar à vontade para fazer no chat. Talvez a gente não vai conseguir responder todo mundo pelo tempo, não é? Mas era um assunto complexo e acredito que foi de grande valia. Mas, bem, é importante a gente olhar para a primeira lâmina. Essa alteração na resolução normativa, ela, de fato, representa um grande avanço histórico nesse ambiente tão regulado que é o ambiente da saúde suplementar. Entretanto, a gente percebe que ele traz ali um ato, né, inédito sobre direitos e deveres, e que abrange a toda essa relação trina, operadora, beneficiário, hospital. Então, essas mudanças, eu até utilizei aqui no slide, né, elas prometem modelar e trazer uma reestruturação em todos esses agentes, tá? Operadora, beneficiário e hospital. E aí, lembra do que eu falei? Que quando a gente produziu esse artigo, a gente chegou exatamente nessa compreensão, essa tríade, tá? Essa tricotomia, ela nessa alteração regulamentar, ela de fato é para que ela seja colaborativa, onde ela responda às demandas históricas por uma transparência muito maior, uma acessibilidade e uma qualidade. No caso das operadoras e dos hospitais privados, essa adaptação exigida, não é, que nós temos, novamente ela implementa com que haja uma revisão de implementação estratégica e inovadoras que possam ali trazer de maneira conciliatória. Espera lá, eu vou ter que equilibrar aqui. Como é que eu vou trazer eficiência operacional, mas também vou entregar valor ao cliente? E aí eu tenho 2 pontos a destacar agora aqui, que quando eu falo de cliente, eu não estou falando do consumidor, tá? Eu estou falando do cliente. Nesse caso, enquanto cliente, quem eu tenho como uma clientela são 2 vertentes. A própria operadora e, desdobradamente, eu também tenho o paciente. Então, eu preciso entender que, de fato, ou eu trilho por um caminho de uma estratégia colaborativa, ou eu não vou conseguir sobreviver ao mercado. E eu não tenho como fazer isso sem ferramentas como as tecnologias digitais, as análises preditivas e modelos de gestão integrados. Essa combinação ferramental, ela é essencial para que a gente consiga enfrentar de peito aberto a essas novas exigências, mas sem eu perder a minha competitividade e a minha sustentabilidade. Então, o avanço regulatório traz uma nova era de direitos e deveres do setor. Eu vou precisar agora me adaptar estrategicamente por meio de inovação e eficiência operacional e passar agora também por um caminho que é a transformação cultural. Ou seja, eu estou trilhando, eu estou sendo enveredado por um rumo a um sistema mais justo e mais eficiente. Então,
eu deixo aqui as referências que nós utilizamos para a produção do artigo que eu fiz, tá? Que produzi, e também que serviu como base para o ARMAP. Então, eu deixo aqui a referência que é a resolução 585/2023, ela está disponível nesse site, que é o www.gov.br/ANS/PT-BR, né? E que o acesso dela foi agora em janeiro de 2025. Então, esse é o órgão regulador responsável pela normativa, né? Fonte de informações e pesquisas sobre saúde suplementar, que nós utilizamos aqui também como o quarto balanço, né? O quarto observatório do balanço da ANAP, que nós usamos. Estudos e análises foram outras literaturas também que nós utilizamos e que serviu como base para que a gente tivesse esse evento, que eu entendo que é tão importante, que ficará disponível nas nossas plataformas, mas que ultrapassamos aí praticamente 20 minutos. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco desde o início até agora, aqueles que estiveram conosco, depois tiveram que, por algum motivo, sair, aqueles que entraram do meio para o fim, enfim, todos aqueles que participaram de uma forma integral ou parcial, tá? Mas eu agradeço a todos aqui que têm, de fato, apoiado o trabalho. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta a ser realizada, mas pelo avançar do tempo eu também não quero mais ali prender a atenção de todos os nossos espectadores. Eu vou disponibilizar, vou pedir o seguinte, para aqueles que desejam receber o material que eu comentei, o mapa mental, a apresentação que nós usamos como base no ARMAP, e mais o artigo em formato PDF, por favor, pode enviar a mim uma mensagem pelo LinkedIn, que eu encaminho o material para vocês com o maior prazer, né? Então, eu quero aqui novamente expressar meus agradecimentos a todos que estiveram conosco, participaram conosco, quer de uma forma integral ou parcial, e nós nos veremos no próximo ARMAP. Desejo um excelente almoço, uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até o próximo ARMAP. Um grande abraço. E, detalhe, não esqueçam, sempre gosto de fechar muito as minhas mensagens de vídeo, mas eu quero aproveitar aqui também para poder fechar essa. E não esqueçam, vencer Golden. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.